Meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal H Marinho Fla, um canal que traz muita informação e opinião para você. E nesse momento a gente vai trazer algumas notícias, algumas informações muito sobre o mercado da bola, né? Falaremos sobre o Alan, né? O jogador que já está fechado com o Flamengo. Nós vamos trazer detalhes sobre isso. Nós já fizemos outros vídeos falando, né, do acerto entre ele e o Flamengo, e dessa vez foi com o Atlético Mineiro, né? O clube que era detentor dos seus direitos federativos. E também falaremos sobre o Wendel, tá? O Wendel que nós fizemos o vídeo aqui no canal. A gente deu crédito aqui ao Sheik, né, do canal Fla Sheik, né, que tinha cravado, né, a vinda do Wendel para o Flamengo. Só que nós temos algumas informações importantes sobre isso, tá? E também falaremos sobre o confronto entre Flamengo e Santos, tá? Que será disputado na Vila Belmiro, portões fechados, e o Flamengo terá a oportunidade de se recuperar após a derrota por 4-0 diante do Red Bull Bragantino, tá? Mas antes eu vou pedir para você deixar o like, se inscreva no canal, dá essa moral, porque ajuda demais aqui no engajamento e no crescimento aqui do nosso conteúdo, tá bom? Pedimos aí encarecidamente que você também, ao final desse vídeo, você deixe já seus comentários aí sobre aquilo que nós falamos, beleza? Como a gente estava falando sobre o mercado da bola, o Alan, né, será o primeiro nome a qual nós falaremos aqui nesse vídeo. Por quê? Porque o Alan já está fechado com o Flamengo, já está acertado. O Atlético Mineiro, ele aceitou vender para o Flamengo, já está tudo sacramentado, tudo certo, e nesse vídeo nós vamos trazer detalhes para vocês, tá certo? O primeiro detalhe é sobre a questão do valor que o Flamengo pagará ao Atlético Mineiro. Será o valor de 8 milhões de euros, mais 1 milhão em bonificações. E o que seria isso, né? O Flamengo vai pagar uma parte em número de jogos, né? Quantas partidas o jogador disputar com essa camisa, e também caso o Flamengo conquiste algum título, tá? Esse é o máximo de informações em relação ao contrato, né? Que foi tudo que foi acertado, tudo aquilo que foi acordado com o Atlético Mineiro. Muita gente falou sobre 7 milhões e meio e realmente era. O Atlético Mineiro acabou não aceitando o valor de 7 milhões e meio de euros, mais 1 milhão e meio em bonificações. Eles preferiram receber 8 milhões em transferência, mais 1 milhão caso, né, o jogador atinja um número de jogos, que nós não temos esse número, e também sobre os títulos que o Flamengo ele conquistará na temporada, né? Quem trouxe essas informações foi o Vene Casagrande. A gente está dando aqui o crédito para ele, que é um jornalista que normalmente acerta. Inclusive ele falou em um dos seus vídeos que a diretoria do Atlético Mineiro ficou revoltada, né, cara, com o vazamento, né, dessa informação de que já estava tudo acertado. Eles queriam deixar até o último momento, né? Porque não sei se você já viu, a torcida do Atlético Mineiro está com faixas, né, protestando contra a saída do jogador do Atlético Mineiro, né, e a venda, né, a autorização da venda da diretoria atleticana para o Flamengo, que é um rival histórico, como nós já dissemos aqui em vídeos anteriores, né? Historicamente a gente sabe da rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro, e hoje o Flamengo ele se torna grandão porque é uma contratação que tem uma importância muito grande. Você tira um jogador importante de um grande rival e reforça o seu elenco com um excelente jogador que vem para disputar a titularidade. Para mim, na verdade, a camisa já é dele. Para mim vai ser titular Pulgar e Alan, jogadores que se completam e vão formar um meio de campo muito forte, muito compacto, jogador que vai dar mais opções para o treinador Sampaoli, e é um desejo, já treinou, já jogou com o Sampaoli no Atlético Mineiro, o treinador conhece bem, com certeza vai utilizá-lo da melhor maneira possível, né? E aquele negócio, os atleticanos já estão revoltados, a torcida protestando, já colocaram faixas, inclusive com frases bastante violentas, ofensivas, né, e descabidas. O próprio Eric Faria fez uma postagem no Twitter criticando, né, os torcedores atleticanos, aqueles que participaram desse protesto, que estão utilizando da dor dos rubro-negros, das famílias principalmente, para justificar, né, ali a sua frustração e a não permanência do Alan no Atlético Mineiro, o que é lamentável. Eu vou colocar uma delas aqui para vocês acompanharem, tá certo, meus amigos? Deixe nos comentários aí o que você achou dessa contratação, né? E não foi uma novela longa, porém teve um final feliz, teve um desfecho feliz. Agora, quando que vai ser a apresentação, a gente não sabe. Eu sei que dia 3 vai abrir a janela de transferências e o jogador já estará apto a estrear pelo nosso Mengão queridão, tá certo? Repito, deixe nos comentários aí se você gostou da contratação do jogador Alan, tá certo? Meus amigos, falando sobre o Wendel, né? O meio de campo que joga na Rússia, né, no Zenit da Rússia. A gente trouxe um vídeo aqui, nós demos o crédito ao Sheik, né, que ele tinha falado lá na Fla-ES.
que o jogador já estava fechado com o Flamengo, tá? Nós vamos esclarecer algumas situações aqui, porque tem muito torcedor que acaba tendo a informação de que fechou e de repente recebe a informação de que é um desejo do jogador, que não tem nada fechado. Vamos lá. O Wendel, tá? Ele joga no Zenit da Rússia, como nós informamos, e lá tá acontecendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E lá tem muitos jogadores que não querem permanecer no país por causa dessa tensão, tanque de guerra na rua, é uma confusão tremenda, só que nesse momento está em final de temporada, né? Já terminou a temporada, eles estão de férias e o Wendel está aqui no Brasil, né? O jogador acabou confidenciando, né, ao seu empresário e a pessoas próximas a ele de que deseja ficar no Brasil, inclusive o empresário, né, Cesare Barbieri, né, que é o seu empresário, já informou ao Zenit, né, o desejo do jogador em permanecer no Brasil e não voltar para a Rússia. Então, eles inicialmente aceitaram, né, a possibilidade de um empréstimo, até porque o jogador não pode acionar o clube na FIFA por duas situações. Uma, porque ele tem um carinho pelo clube, né? Então isso acaba, ele mesmo já disse, né, confidenciou a pessoas próximas de que não acionaria, não faria dessa forma. Inclusive o Flamengo foi informado disso, o desejo do Flamengo era que o jogador fizesse como o Varela fez, ele acabou não fazendo. E outra, porque ele renovou no ano passado, né? O próprio Paparazzo Rubro-Negro trouxe essa informação de que o jogador ele não pode porque foi acionado recentemente, né? Acionado não, perdão, que foi renovado recentemente o contrato do jogador, então ele não poderia assinar aquele termo, né? A cláusula da FIFA que possibilita o jogador a rescindir o seu contrato com os times do leste europeu. Então, o jogador ele já informou ao Zenit da Rússia, né? O clube, como eu disse, eles aceitaram a possibilidade do empréstimo, então começou esses rumores aí de que o jogador estaria fechado com o Flamengo. Na verdade, né, como eu disse, o Flachê que trouxe essa informação de que estava fechado, são duas situações diferentes, e agora vem a notícia de que o empresário já informou e notificou a gente de que o jogador ele quer ficar no Brasil, tá? Então até o momento não tem nada sacramentado, não tem nada fechado, e existe essa possibilidade aí que muitos torcedores estão felizes, né? Estão alvoroçados com a possibilidade dele jogar e vestir a camisa do Flamengo. Eu particularmente gostaria de mais um craque com a camisa do Flamengo. Eu acho o Wendel um jogadoraço, né? Talvez craque seja um exagero, mas dentre esses jogadores que foram especulados no Flamengo, tá? Ele seria um dos melhores nomes. E até porque o jogador também, né, foi perguntado, né, se ele teria vaga nesse time do Flamengo. Ele já disse, confidenciou, né, pessoas próximas, de que ele até jogaria de meio armador, né, de meio campo mais ofensivo para jogar, cara, porque agora chegou o Alan, né, e o Pulgar que tá muito bem. Não sei se o Wendel ele conseguiria, né, ser titular no time do Jorge Sampaoli na posição de segundo volante. Ele teria ali que realmente jogar pelo menos de terceiro homem no meio campo, né, que hoje é uma posição que ela pode ser interessante, né, para o Wendel, e seria titular, imagina o meio campo com Pulgar, o Alan, o Wendel e Gerson, por exemplo, a Arrascaeta, mais avançado ali, a gente teria um Pedro ou um Gabigol, enfim, a gente teria um time muito forte. Eu gostaria de saber de você o que você acha do Wendel, da possibilidade do Wendel vir para o nosso Mengão queridão. Deixa nos comentários aí porque ajuda demais. Meus amigos, agora trazendo informações sobre a partida, né, entre Flamengo e Santos. Esse jogo será realizado, como eu disse, na Vila Belmiro, né? Um jogo interessantíssimo, um jogo importante aí para o nosso Mengão queridão alcançar voos mais altos e se recuperar da última derrota, cara, por 4-0 para o Red Bull Bragantino, e que foi uma derrota que realmente ela deixou aí cicatrizes, deixou trauma aí no torcedor. A gente fica chateado e fica naquela, né? Será que o Flamengo ele vai... Será que foi algo atípico? Será que foi algo que acabou saindo ali do caminho, né, do percurso, mas vai voltar? Será que o Flamengo vai conseguir se recuperar diante do Santos? Eu falo pra você, eu acho que foi uma partida atípica e o Flamengo tem a possibilidade, aí tem totais condições, possibilidade não, totais condições de passar por cima do Santos, uma vez que não vai contar com a sua torcida e vem de uma derrota, né? Tá mal, tá na zona do rebaixamento, os caras estão numa pressão terrível e eu acho que o Flamengo pode vencer. O jogo vai ser às 18h30, tá? Horário de Brasília. Eu vou trazer para você a provável escalação aí do time do Santos primeiro. João Paulo no gol, um excelente goleiro. João Lucas, que jogou no Flamengo, cara. Lateral que jogou no Flamengo, que foi do Bangu também. Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio. Rodrigo Fernandes,
Dodi e Lucas Lima, lembra dele? Tá vivo ainda, cara, tá vivo e jogando bola. Mendonça, que é um bom jogador, se eu não me engano, foi do Fortaleza ou foi do Bahia, cara. É um jogador que joga ali pelo lado de campo, joga mais pelo lado direito, né? O Marcos Leonardo, né, que se eu não me engano é cria da base do Santos, e o Soteldo, que a gente já conhece. O Sampaoli também conhece, joga ali pelo lado esquerdo, cara. Esse é o time do Santos. Quem tá fora é o Alisson, né, lesão no joelho esquerdo, e Felipe Jonathan, lesão no joelho esquerdo, tá? Também, os dois com lesão no joelho esquerdo. Será que os jogadores do Santos só se lesionam no joelho esquerdo, cara? Flamengo, do técnico Sampaoli, né? Vamos lá, vamos ver qual é o time, o provável time do Jorge Sampaoli. Matheus Cunha no gol, não é novidade pra ninguém, excelente goleiro, fez uma boa partida contra o Red Bull Bragantino, mas excelente, na verdade. O Wesley na lateral, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Ou seja, Davi Luiz ele foi sacado, cara. Davi Luiz ele não vai jogar essa partida. Ele preferiu colocar o Ayrton Lucas ali na esquerda, né, na sua posição de origem, ao Davi Luiz. No meio-campo, o Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. Talvez entre o Cebolinha, tá? Pode ser que entre o Cebolinha e o Everton Ribeiro. Eu, particularmente, prefiro o Everton Ribeiro, por causa do Ayrton Lucas, né? Nas subidas ali pelo lado esquerdo. Quando você entra com o Cebolinha, o Ayrton Lucas ele fica um pouco mais preso. E a principal característica do Ayrton Lucas, e o que levou o jogador à seleção brasileira, foi as subidas, né? Foi as arrancadas do jogador, as subidas ao ataque ali em profundidade, acaba dando muito perigo ao adversário. Então, sinceramente, eu entraria com o Everton Ribeiro. Pode ser também o Vitor Hugo, é uma outra opção, mas eu ainda colocaria o Everton Ribeiro, tá? Tá jogando mal, não tá bem não. Arrascaeta, Pedro ou Gabigol. Aí fica a critério do treinador escolher Pedro ou Gabigol. Sinceramente, eu colocaria o Gabigol. Primeiro, né, porque o Gabigol é um jogador de muita mobilidade, é um jogador que impõe a sua força física, né? O Gabigol é um cara muito forte dentro de campo e ele tem uma presença diária ali muito grande. É um cara que ele consegue ali perturbar os adversários, é um cara diferente dentro de campo. Ele consegue elevar ali o brilho dos jogadores rubro-negros, né? Trazendo o time para cima. Quando o time tá mal, ele consegue ali dar uma injeção de ânimo. Ele tem um diferencial. Embora perca muitos gols, a galera critica muito o Gabigol, mas para mim é um dos melhores desse time, né? E principalmente na forma anímica. É um cara que não se entrega, não se doa. A gente consegue ver uma postura diferente, né, do Gabigol em relação a outros jogadores. O Pedro tá muito mal, poderia entrar no segundo tempo. Às vezes que o Pedro, quando estava mal, entrou no segundo tempo no lugar do Gabigol, ele correspondeu, ele sempre fazia um golzinho aqui, outro ali. Então acho que o Gabigol, ele pode ser titular dessa partida, dependendo das suas condições físicas, logicamente, porque ele não vem jogando. E tem um outro fator importante, a lei do ex, cara. Pode ser que ela aconteça aí, a gente não pode desconsiderar, até porque, na prática, o Gabigol já fez gol em várias oportunidades contra o Santos. Duas delas, tá, o que eu lembro aqui, foi no Maracanã, aquele golaço de cobertura em 2019, e teve uma outra partida na Vila Belmiro, cara, que ele fez 3 gols, né? E teve até aquela questão lá, confusão com a torcida vaiando, né? E o Gabigol já estava um pouquinho chateado, acabou dando um combustível para ele, e de repente ele entrando nessa partida, ele consiga ali fazer os seus golzinhos ali, ativando, né, aquela função da lei do ex. Vamos torcer para acontecer, sinceramente, independente da tática que o Santos utilizar. Acredito que eles vão vir no contra-ataque, tem 2 jogadores de velocidade ali na frente, eles não vão vir para cima do Flamengo, de repente até esperar um pouquinho como o Flamengo vai se posicionar, qual vai ser a postura do Flamengo, mas acredito que eles vão adotar uma postura sim defensiva e o Flamengo tem que se aproveitar disso. A arbitragem será o Wilton Pereira Sampaio, né, da FIFA de Goiás. Então assim, vou falar para você, ontem o irmão dele apitou o jogo entre Fluminense e Bahia, foi um desastre para mim, tá? Para mim, minha opinião. Foi um desastre, apitou muito mal o jogo, invertendo algumas faltas. O Fluminense em determinados momentos foi muito prejudicado pela arbitragem e em alguns momentos o Bahia também foi prejudicado. Então assim, tudo bem que a gente não pode fazer uma análise, né, porque o irmão foi mal, o outro também, mas a gente está falando de um histórico, né? O Wilton, ele tem jogos polêmicos contra o Flamengo, teve bons jogos. Aí, o jogo que eu lembro que o Wilton ele foi impecável foi naquele jogo que nós eliminamos o Atlético Mineiro aqui no Maracanã, ano passado pela Copa do Brasil, cara, que nós vencemos por 2-0, ele fez uma excelente arbitragem, mas ele já vinha sendo muito criticado pela torcida do Flamengo antes, e teve outros jogos também apitados, né, por esse árbitro que também foi muito mal, cara, e assim, a torcida do Flamengo sempre fica muito com o pé atrás, tanto ele quanto o Daronco, né, quando apitam jogos do nosso Mengão queridão. O assistente 1 é o Guilherme Dias Camilo, da FIFA, Leone Carvalho Rocha, Hilbert Estevam da Silva, que é o 4º árbitro, e o VAR Rodolfo Toschi Marques, FIFA do Paraná. Tá aí a arbitragem para esse jogo entre Flamengo e Santos.
Tá certo, meus amigos? Uma outra informação também que eu vou passar para vocês é que o Gabigol está na lista dos jogadores, né? Dos 6 jogadores que já vestiram a camisa 10, tanto de Zico, né, no Flamengo, quanto de Pelé lá no Santos, tá? Entre esses nomes, cara, foram Petkovic, né? A gente pode citar aqui o Petkovic, Diego Ribas também, que vestiu a camisa 10. E também teve um outro jogador, Rodrigo Fabri, né? Lembra do Rodrigo Fabri, né? Da década ali dos anos 2000? Então, ele jogou pelo Flamengo e também jogou no Santos com a camisa 10. Esses são alguns nomes, né, que vestiram essa camisa. O Pelé já vestiu a camisa 10 do Flamengo, mas foi no jogo festivo, né? Flamengo Atlético Mineiro, e ele acabou entrando ali vestindo a camisa 10, o Zico vestiu a camisa 9 e ele, logicamente, vestiu a sua própria camisa 10 lá no Santos. O Zico nunca jogou pelo Santos, nunca vestiu a camisa 10, então não está nessa lista, mas o que importa é que vestiu a camisa 10 do nosso Mengão queridão. Tá certo, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado. Tá vindo novidade aí no canal, nós teremos algumas mudanças aqui, espero que vocês aprovem, mas a gente vai passar para vocês lá no Instagram, no @hmarinhofla, segue a gente lá, dá essa moral, e aqui também no canal a gente vai passar para vocês, tá bom? Saudações rubro-negras, amigo, tamo junto!